Bom dia, que a graça e a paz esteja com todas as irmãs e com todos os irmãos. Estaremos hoje iniciando a lição de quarta-feira, que se encontra na página 24 e tem como título Ganhando Almas na Macedônia. Pergunta A. Onde estava o foco principal dos apóstolos na Macedônia? Em Atos capítulo 16, versículo 11 e 12, está escrito: E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade dessa parte da Macedônia e é uma colônia. E estivemos alguns dias nessa cidade. Então, o foco principal dos apóstolos era a cidade de Filipos, né? Pergunta B. Descreva como ocorreram as primeiras conversões nessa região e o que podemos aprender disso. Em Atos capítulo 16, versículo 13 ao 15, está escrito que no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração, e assentando-nos falamos às mulheres que ali se juntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: Se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Então nós podemos aprender com isso que onde formos falarmos da palavra de Deus, Deus vai preparar os corações para receber e para aceitar a mensagem, assim como Lídia e várias outras pessoas, né, que nós aprendemos que ao ouvir a palavra de Deus estavam de coração aberto para recebê-la. E a nota aqui também nos diz que a verdadeira mansidão suaviza e subjuga o coração e dá à mente uma capacidade para a palavra enxertada. E isso leva os pensamentos à obediência a Jesus Cristo. Abre o coração para a palavra de Deus, como aconteceu com Lídia. Amém. Pergunta C. Explique o episódio em que alguém fez uma declaração verdadeira, mas ao mesmo tempo prejudicou a influência do autor de toda a verdade. Em Atos capítulo 16, versículo 16 e 17, está escrito: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Essa jovem, ela falou uma grande verdade, né? Mas como saía de uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, que dano que isso ocorreu? Que dano que isso ocorreu a palavra e a toda a verdade que os apóstolos estavam levando, né? Sobre Jesus, sobre Cristo. Vamos ver aqui na nota o que nos diz sobre isso. As palavras de recomendação proferidas por aquela mulher efetuaram dano à causa da verdade. Por quê? Porque elas distraíram a mente das pessoas dos ensinamentos dos apóstolos e atraíram descrédito sobre o evangelho. E o final da nota aqui ainda nos diz que por elas muitos passaram a crer que os homens que falavam pelo Espírito e pelo poder de Deus eram influenciados pelo mesmo Espírito que atuava nessa emissária de Satanás. Grande perigo, né? Uma mulher que falou uma grande verdade, porém o que ela fazia fez com que prejudicasse, né, a palavra de Deus. E pergunta D. O que Paulo foi levado a fazer por ela? Em Atos capítulo 16, versículo 18, está escrito: E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Então o que Paulo foi levado a fazer por ela? Libertá-la, né? Libertá-la daquele espírito imundo. E a nota nos diz que, despojada do espírito maligno e restaurada a sanidade mental, a mulher decidiu se tornar uma seguidora de Cristo. Maravilhoso, né? Quando as pessoas são libertas e entendem que Deus é o Deus é o único Deus que nós temos e devemos que servir. Amanhã estaremos estudando mais uma lição. Conto com a presença de todos. Até amanhã.